A frieza emocional costuma ser confundida com indiferença, mas na perspectiva da psicologia analítica inspirada em Carl Jung, existe uma diferença profunda entre alguém que simplesmente deixa de sentir e alguém que aprende a não ser governado pelas próprias emoções. E é justamente essa diferença que desperta um impacto quase inexplicável em muitas relações. Você já percebeu que algumas pessoas passam a ser valorizadas apenas quando deixam de implorar por atenção? Já se perguntou por que certos homens parecem ficar ainda mais intrigados quando uma mulher para de reagir da forma esperada? Talvez a resposta não esteja em estratégias de conquista, mas em um mecanismo muito mais antigo, escondido nas profundezas da psique humana. O que você descobrirá hoje pode mudar completamente a forma como interpreta o silêncio, a distância e o poder invisível da presença emocional. Carl Jung dizia que aquilo que mais nos perturba no outro, muitas vezes, revela algo que ainda não resolvemos dentro de nós mesmos. Quando alguém deixa de oferecer respostas previsíveis, de buscar aprovação constantemente ou de viver em função das expectativas alheias, cria-se um vazio psicológico que a mente tenta preencher desesperadamente. Esse vazio não nasce da crueldade, mas do mistério. A mente humana possui uma necessidade quase irresistível de compreender aquilo que escapa ao seu controle. E é exatamente nesse ponto que muitas relações começam a se transformar. Não porque alguém decidiu manipular, mas porque finalmente deixou de viver aprisionado pela necessidade de ser escolhido a qualquer custo. Existe uma força silenciosa em quem aprende a permanecer inteiro, mesmo diante da rejeição. Essa força não faz barulho, não exige reconhecimento e não precisa convencer ninguém do próprio valor. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho em que a pessoa deixa de depender da validação externa para construir sua identidade a partir do próprio centro. Quando isso acontece, algo curioso emerge. Quem antes acreditava conhecer cada reação, cada medo e cada necessidade, passa a encontrar uma pessoa diferente, mais serena, mais difícil de decifrar e, justamente por isso, muito mais marcante. O mistério não nasce do jogo emocional, ele nasce da autenticidade. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A verdadeira frieza emocional não é ausência de amor, nem incapacidade de sentir. Pelo contrário, ela costuma surgir quando alguém finalmente aprende a proteger aquilo que sente, sem entregar a própria paz nas mãos de outra pessoa. Esse tipo de postura provoca um conflito interno em quem estava acostumado a receber atenção ilimitada. De repente, o silêncio passa a falar mais alto que qualquer discussão. E a distância começa a revelar sentimentos que antes permaneciam escondidos sob o conforto da certeza. É nesse momento que muitos homens começam a enfrentar uma batalha interna que sequer conseguem explicar. Ao longo deste vídeo, você compreenderá por que essa transformação desperta reações tão intensas, quais mecanismos psicológicos Jung descreveu para explicar esse fenômeno e por que a verdadeira força nunca está em provocar ciúmes ou parecer inacessível, mas em desenvolver uma presença tão sólida que deixa de implorar por espaço na vida de qualquer pessoa. Talvez você descubra que aquilo que sempre chamou de frieza seja, na realidade, o nascimento de uma consciência mais madura. E quando essa compreensão finalmente acontece, nenhuma relação volta a ser enxergada da mesma maneira. Antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Se este tipo de conteúdo desperta reflexões profundas em você e faz sentido para a sua jornada de autoconhecimento, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim, você não perderá os próximos vídeos, nos quais exploraremos ainda mais os ensinamentos de Carl Jung
e os mistérios da mente humana, sempre com reflexões capazes de transformar a maneira como você enxerga a si mesmo e os seus relacionamentos. E se você acredita que este tema pode ajudar outras pessoas que também estão vivendo conflitos emocionais, deixe o seu like agora. Esse simples gesto fortalece o canal, permite que o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas e nos ajuda a construir uma comunidade cada vez maior de pessoas interessadas em crescimento pessoal, consciência e transformação interior. Agora, prepare-se, porque o que você ouvirá a seguir poderá mudar completamente a forma como você interpreta a frieza emocional e o verdadeiro poder que existe por trás dela. Existe um momento silencioso em toda relação que quase ninguém percebe. Não é quando as palavras acabam, nem quando a distância aumenta. É quando alguém deixa de lutar desesperadamente para ser compreendido. Durante muito tempo, acreditou-se que demonstrar mais amor, insistir mais, explicar mais e se doar mais seria o caminho para conquistar um coração. Mas a experiência humana revela algo muito diferente. Há um instante em que a alma compreende que continuar implorando por atenção significa abandonar a si mesma. E é exatamente nesse instante que nasce uma transformação invisível. Inspirado na psicologia de Carl Jung, podemos entender que a verdadeira mudança começa quando a consciência deixa de buscar completude no outro e inicia uma jornada para dentro de si. Curiosamente, é justamente esse movimento interno que costuma despertar reações inesperadas em quem parecia distante. Não porque a ausência seja uma arma, mas porque a autenticidade sempre possui um magnetismo que nenhuma tentativa de convencimento consegue reproduzir. A maioria das pessoas acredita que aquilo que prende alguém é a intensidade das emoções demonstradas. No entanto, Jung dedicou boa parte de seus estudos à compreensão das forças inconscientes que governam os relacionamentos. Muitas vezes, aquilo que parece atrair não é a necessidade, mas o mistério. O ser humano sente uma necessidade profunda de compreender aquilo que escapa ao seu controle. Quando uma pessoa vive tentando agradar, ela se torna previsível. Quando vive buscando aprovação, entrega ao outro o mapa completo da própria alma. Mas quando ela encontra seu próprio centro emocional, deixa de agir movida pelo medo da perda. E essa mudança cria um efeito psicológico poderoso. O que antes era facilmente interpretado torna-se uma presença difícil de decifrar. A mente humana, naturalmente curiosa, passa a buscar respostas para aquilo que deixou de entender. Talvez você já tenha vivido algo parecido sem perceber. Em algum momento da sua vida, decidiu parar de correr atrás, não por orgulho, mas porque simplesmente estava cansado de carregar sozinho o peso de uma relação. Nos primeiros dias, parecia que nada aconteceria. O silêncio parecia apenas silêncio. Mas, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Pequenos sinais surgiram. Um olhar diferente, uma mensagem inesperada, uma lembrança compartilhada por alguém em comum, ou simplesmente a sensação de que sua ausência havia começado a ocupar um espaço que sua presença constante nunca conseguiu preencher. Esse fenômeno não deve ser interpretado como uma regra absoluta nem como uma fórmula de conquista. A psicologia humana é complexa. Ainda assim, Jung nos convida a refletir sobre como o inconsciente reage quando perde aquilo que considerava permanentemente disponível. Isso acontece porque muitas relações deixam de existir entre duas pessoas e passam a existir entre projeções. Jung explicava que frequentemente nos apaixonamos menos pela realidade do outro e mais pelas imagens inconscientes que criamos sobre ele. Enquanto alguém permanece disponível o tempo todo, essa projeção quase não encontra obstáculos.
Mas quando essa pessoa começa a viver sua própria vida, a imagem construída pelo outro entra em conflito com a realidade. Surge uma tensão psicológica. O inconsciente tenta compreender por que aquela presença já não gira ao seu redor. É nesse espaço vazio que muitos sentimentos adormecidos começam a emergir. Não porque alguém tenha decidido provocar dor, mas porque a perda da previsibilidade obriga a mente a olhar para aquilo que antes ignorava. É justamente aqui que nasce um dos maiores equívocos sobre a chamada frieza emocional. Muitas pessoas imaginam que ela consiste em ignorar mensagens, demonstrar indiferença ou esconder sentimentos. Mas a verdadeira força emocional, descrita pela jornada de individuação, é muito diferente. Ela não nasce da rejeição ao outro, mas da reconciliação consigo mesmo. A pessoa deixa de agir movida pelo medo de perder alguém e começa a agir em coerência com seus próprios valores. Esse tipo de postura transmite uma segurança silenciosa que não precisa ser anunciada, e talvez seja exatamente isso que tantos homens encontram dificuldade para compreender. Eles não estão diante de alguém que deixou de sentir. Estão diante de alguém que finalmente deixou de abandonar a própria essência para ser aceito. É essa mudança, quase imperceptível aos olhos, que começará a revelar consequências ainda mais profundas na próxima parte. Durante muito tempo, acreditou-se que o poder de uma relação estava na capacidade de prender alguém pelo afeto, pela presença constante ou pela necessidade de estar sempre disponível. No entanto, a psicologia inspirada em Carl Jung revela uma perspectiva muito mais profunda. O que realmente transforma um relacionamento não é a tentativa de controlar o comportamento do outro, mas a coragem de enfrentar a própria sombra. A sombra representa tudo aquilo que escondemos de nós mesmos, nossos medos, inseguranças, dependências e a necessidade silenciosa de sermos escolhidos para nos sentirmos completos. Enquanto essa parte permanece inconsciente, cada gesto da outra pessoa parece determinar nosso valor. Mas quando ela começa a ser integrada, algo extraordinário acontece. A busca desesperada por aprovação perde força, e a presença passa a transmitir uma serenidade que nenhuma estratégia poderia imitar. É justamente essa serenidade que costuma causar um impacto inesperado. Muitos homens estão acostumados a interpretar o interesse através de sinais previsíveis, mensagens frequentes, disponibilidade constante e demonstrações evidentes de afeto. Quando esses padrões desaparecem e dão lugar a uma calma verdadeira, a mente tenta encontrar uma explicação. Surge uma pergunta silenciosa que dificilmente é verbalizada: o que mudou? Essa pergunta não nasce apenas da curiosidade, mas do desconforto provocado pela quebra de expectativas. O inconsciente tende a prestar muito mais atenção naquilo que foge ao roteiro conhecido do que naquilo que se repete diariamente. E é exatamente por isso que uma mudança genuína de postura costuma ser percebida antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Jung afirmava que aquilo que reprimimos continua influenciando nossa vida até que seja trazido à consciência. Esse princípio também aparece nos relacionamentos. Um homem pode acreditar que possui total controle sobre seus sentimentos enquanto tudo permanece igual. Mas quando percebe que aquela pessoa já não busca constantemente sua validação, emoções que estavam escondidas começam a emergir. Não porque tenham sido criadas naquele instante, mas porque finalmente encontraram espaço para serem percebidas. A ausência da previsibilidade funciona como um espelho. E espelhos têm uma característica curiosa. Eles não inventam nada. Apenas revelam aquilo que sempre esteve diante de nós, mas que evitávamos enxergar. Existe ainda outro aspecto que poucas pessoas compreendem. A verdadeira frieza emocional não gera apenas curiosidade, ela também desperta respeito.
Não o respeito imposto pelo medo ou pela distância calculada, mas aquele que nasce quando alguém demonstra que conhece o próprio valor. Pessoas emocionalmente maduras deixam de negociar sua paz para manter uma relação. Elas continuam capazes de amar, de acolher e de construir vínculos profundos, mas já não aceitam perder a própria identidade para agradar. Essa postura muda completamente a dinâmica emocional. Quem antes acreditava ter controle sobre a situação passa a perceber que está diante de alguém cuja felicidade não depende exclusivamente daquela relação. Essa percepção pode ser profundamente desafiadora para quem nunca precisou enfrentar esse tipo de realidade. Talvez seja exatamente nesse ponto que muitas histórias tomem um rumo inesperado. O homem, que antes parecia seguro, começa a revisitar conversas antigas, recordar momentos aparentemente simples e questionar decisões que antes pareciam definitivas. A mente tenta compreender por que aquela presença continua tão viva, mesmo quando já não ocupa o mesmo espaço de antes. Mas existe uma razão psicológica ainda mais profunda para isso. Uma razão que está diretamente ligada às projeções inconscientes e aos arquétipos descritos por Jung. E quando esse mecanismo entra em ação, o que parecia apenas uma mudança de comportamento revela-se um processo muito maior, capaz de transformar completamente a forma como duas pessoas passam a enxergar uma a outra. É justamente essa revelação que começará a surgir na próxima parte. Muitas pessoas imaginam que um relacionamento termina apenas quando duas pessoas deixam de caminhar juntas. Entretanto, para a psicologia inspirada em Carl Jung, o verdadeiro rompimento acontece muito antes, quando deixamos de enxergar o outro como ele realmente é e passamos a nos relacionar apenas com as imagens que criamos dentro da nossa própria mente. Essas imagens são chamadas de projeções. Elas fazem com que atribuamos ao outro qualidades, expectativas e significados que pertencem, na verdade, ao nosso próprio mundo interior. É por isso que determinadas ausências parecem insuportáveis. Nem sempre sentimos falta apenas da pessoa. Muitas vezes sentimos falta daquilo que acreditávamos viver ao lado dela. Quando essa projeção começa a se desfazer, surge um vazio que obriga a consciência a despertar. É exatamente nesse ponto que a frieza emocional verdadeira produz um efeito tão marcante. Quando alguém deixa de agir movido pela necessidade de corresponder às expectativas alheias, rompe silenciosamente o ciclo das projeções. A imagem previsível desaparece e o outro é forçado a encarar uma realidade completamente diferente daquela que havia construído em sua mente. Isso costuma gerar um desconforto profundo, porque a psique humana busca estabilidade. Quando aquilo que parecia conhecido se transforma, o inconsciente inicia uma busca incessante por respostas. É como observar um espelho que, de repente, deixa de refletir a imagem que sempre mostramos. O impacto não está apenas na mudança do outro, mas na necessidade de rever tudo aquilo que acreditávamos saber sobre a relação. Carl Jung acreditava que toda transformação verdadeira exige o encontro com o desconhecido. É justamente por isso que tantas pessoas confundem crescimento emocional com distanciamento. Na realidade, quem encontra seu próprio centro não se torna frio por falta de sentimentos, mas porque deixa de reagir impulsivamente a cada provocação, ausência ou demonstração de desinteresse. Essa serenidade cria uma presença diferente. Não é uma presença que implora para ser notada, mas uma presença que existe por si mesma. E há algo profundamente perturbador para quem estava acostumado a ocupar o centro da vida de outra pessoa. Perceber que ela continua vivendo, crescendo e encontrando significado sem depender da sua aprovação.
Esse tipo de descoberta costuma provocar uma inquietação silenciosa que poucas palavras conseguem explicar. É nesse momento que muitos homens começam a enfrentar um conflito interno que nem sempre conseguem reconhecer conscientemente. Eles passam a revisitar memórias, lembrar de conversas esquecidas, imaginar possibilidades que nunca haviam considerado e, principalmente, comparar a pessoa que conheciam com aquela que agora parece diferente. O curioso é que essa diferença nem sempre está na aparência, nas atitudes externas ou na forma de falar. Ela está na energia emocional transmitida. A ansiedade desaparece, a necessidade de convencer diminui, o medo da rejeição deixa de comandar as decisões. Essa transformação altera completamente a dinâmica da relação, porque o inconsciente percebe sinais de segurança muito antes que a mente racional consiga interpretá-los. Mas existe uma camada ainda mais profunda dessa jornada. Jung afirmava que o objetivo da individuação não é conquistar alguém, mas tornar-se inteiro. E quando uma pessoa começa verdadeiramente esse processo, ela deixa de perguntar: como faço para que sintam minha falta? E passa a perguntar: quem eu me torno quando paro de viver em função do olhar do outro? Essa mudança de pergunta muda absolutamente tudo. É justamente aí que nasce um magnetismo impossível de fabricar, porque ele não depende de técnicas, jogos emocionais ou estratégias de sedução. Ele nasce da autenticidade. E, paradoxalmente, é quando alguém para de tentar provocar impacto que sua presença se torna inesquecível. Na próxima parte, você compreenderá por que essa autenticidade desperta emoções tão intensas e como ela pode transformar completamente a percepção que um homem tem sobre uma mulher, mesmo depois de muito tempo. Quando uma pessoa finalmente encontra esse estado de autenticidade, algo quase imperceptível começa a acontecer ao seu redor. Ela já não sente necessidade de preencher todos os silêncios, de justificar cada escolha ou de correr atrás de quem decidiu se afastar. Para muitos, isso pode parecer frieza, mas, na perspectiva inspirada em Carl Jung, trata-se de um sinal de amadurecimento da consciência. O indivíduo deixa de viver apenas para corresponder às expectativas externas e passa a agir de acordo com aquilo que reconhece como verdadeiro dentro de si. Essa mudança é silenciosa, mas produz um efeito profundo. A paz interior substitui a ansiedade, e essa serenidade passa a ser percebida até mesmo por quem nunca aprendeu a observar o mundo emocional com atenção. É justamente essa paz que costuma causar um impacto inesperado em muitos homens. Enquanto alguém demonstra desespero para manter uma relação, a outra pessoa frequentemente sente que sempre terá aquela presença ao seu alcance. Mas quando essa necessidade desaparece, a dinâmica muda completamente. Não porque exista um jogo psicológico, mas porque a ausência da dependência revela um valor que antes permanecia escondido. O ser humano tende a perceber com mais clareza aquilo que deixa de considerar garantido. E nesse instante surgem perguntas silenciosas que dificilmente são compartilhadas. Será que eu compreendi quem essa pessoa realmente era? Será que deixei escapar algo que nunca mais encontrarei da mesma forma? Essas dúvidas começam a ocupar um espaço crescente na mente, principalmente quando são acompanhadas pela percepção de que a outra pessoa continua seguindo sua vida com dignidade. Carl Jung observava que os maiores conflitos da existência não acontecem entre duas pessoas, mas entre aquilo que somos e aquilo que insistimos em esconder de nós mesmos. Quando um homem se depara com alguém que deixou de viver, movido pelo medo da perda, ele também é convidado, ainda que inconscientemente, a olhar para as próprias inseguranças. Muitas vezes, a inquietação que sente não nasce da mudança da outra pessoa, mas da dificuldade de aceitar que nunca conheceu toda a profundidade dela,
Durante muito tempo, acreditou que compreendia suas reações, seus limites e suas necessidades. Agora, porém, encontra alguém emocionalmente mais forte, mais consciente e muito menos previsível. Essa descoberta pode ser profundamente desestabilizadora, porque obriga o ego a abandonar antigas certezas. Existe ainda um detalhe que transforma completamente essa experiência. A verdadeira força emocional não afasta quem merece permanecer. Ela apenas revela quem estava presente apenas enquanto tudo era conveniente. Quando você deixa de negociar sua paz para manter uma relação, passa a enxergar com muito mais clareza quem realmente valoriza sua presença. Esse é um dos efeitos mais importantes do processo de individuação. Ele não muda apenas a maneira como os outros olham para você. Ele muda, principalmente, a forma como você passa a olhar para si mesmo. E quando isso acontece, decisões que antes pareciam impossíveis tornam-se naturais. Você deixa de aceitar migalhas emocionais porque finalmente compreende que seu valor nunca dependeu da quantidade de atenção que alguém decidiu lhe oferecer. Talvez seja por isso que tantas histórias de afastamento terminem de maneira completamente diferente daquilo que ambos imaginavam. Quem partiu acreditando que encontraria a mesma pessoa caso decidisse voltar, descobre que o tempo não apenas passou, mas transformou profundamente quem ficou. Não se trata de vingança, orgulho ou indiferença. Trata-se do nascimento de uma identidade que já não precisa viver aprisionada pelo medo de perder. E existe uma consequência ainda mais profunda dessa transformação, uma consequência que Carl Jung relacionaria ao encontro definitivo com o próprio eu. Quando esse encontro acontece, não é apenas a relação que muda. Toda a forma de amar, de escolher e de existir se transforma. É exatamente essa revelação que encerrará o desenvolvimento do nosso caminho na próxima parte, preparando o terreno para uma conclusão que poderá mudar definitivamente a maneira como você enxerga a frieza emocional e o verdadeiro significado da liberdade interior. Chegamos ao ponto em que a transformação deixa de ser apenas um comportamento visível e passa a revelar sua verdadeira origem. A frieza emocional, que tantas pessoas interpretam de maneira equivocada, não nasce da ausência de sentimentos, mas da presença de uma consciência mais desperta. Inspirado na visão de Carl Jung, esse processo representa o momento em que o indivíduo deixa de viver exclusivamente através da aprovação dos outros e começa a construir uma relação sólida consigo mesmo. É uma mudança silenciosa, quase imperceptível para quem observa de fora, mas profundamente revolucionária para quem a experimenta. A necessidade constante de ser compreendido desaparece aos poucos, porque surge algo muito mais valioso, a capacidade de compreender a si mesmo. E quando isso acontece, o medo de perder alguém deixa de comandar cada decisão da vida. É justamente essa liberdade interior que muitas vezes provoca um impacto tão intenso em quem antes parecia indiferente. Não porque a pessoa tenha aprendido alguma técnica de sedução ou desenvolvido uma estratégia para despertar saudade, mas porque ela passou a transmitir algo raro, estabilidade emocional. Em um mundo onde tantas relações são construídas sobre insegurança, dependência e validação constante, encontrar alguém que permanece firme diante das próprias emoções desperta um fascínio difícil de explicar. O inconsciente reconhece essa força antes mesmo que a razão consiga nomeá-la. É como se uma presença silenciosa dissesse, sem utilizar nenhuma palavra: eu continuo capaz de amar, mas já não preciso abandonar quem sou para permanecer ao lado de alguém. Essa mensagem invisível possui um poder muito maior do que qualquer tentativa de convencer ou impressionar. Carl Jung acreditava que a individuação era o maior desafio da existência humana.
Tornar-se inteiro exige coragem para enfrentar medos, abandonar máscaras e aceitar aspectos da própria personalidade que durante muito tempo permaneceram escondidos. Quando esse caminho é percorrido com sinceridade, algo extraordinário acontece. As relações deixam de ser um lugar onde buscamos completar nossas faltas e passam a ser um espaço de encontro entre duas pessoas que aprenderam a caminhar com as próprias pernas. Esse tipo de vínculo é muito mais profundo porque nasce da liberdade e não da necessidade. Quem vive essa transformação já não escolhe alguém para preencher vazios emocionais. Escolhe para compartilhar uma vida que já possui sentido por si mesma. Essa diferença muda completamente a qualidade dos relacionamentos e também a forma como somos percebidos. Talvez seja por isso que tantos homens só compreendam o verdadeiro valor de uma mulher depois que ela encontra sua própria paz. Enquanto ela lutava para ser vista, sua essência permanecia escondida atrás do medo da rejeição. Mas quando decide olhar para dentro, integrar sua sombra e fortalecer sua identidade, algo novo começa a irradiar naturalmente. Não é arrogância, não é superioridade. É apenas a tranquilidade de quem finalmente descobriu que o próprio valor nunca dependeu do reconhecimento de ninguém. E essa tranquilidade produz um efeito inevitável. Quem antes enxergava apenas sua disponibilidade, passa a perceber sua profundidade. Quem antes acreditava que ela sempre estaria esperando, começa a entender que o tempo transformou não apenas as circunstâncias, mas a própria pessoa. É nesse instante que muitos percebem, talvez tarde demais, aquilo que tiveram diante dos olhos durante todo o tempo. Mas existe uma verdade ainda mais importante do que qualquer reação que essa mudança possa provocar nos outros. O maior triunfo nunca será fazer alguém sentir sua falta, voltar ou reconhecer o seu valor. O verdadeiro triunfo é chegar ao ponto em que essas respostas deixam de definir sua felicidade. Quando você encontra seu próprio centro, deixa de viver prisioneiro da expectativa e passa a caminhar guiado pela consciência. E segundo a visão inspirada em Carl Jung, é exatamente aí que a alma começa a experimentar sua forma mais autêntica de liberdade. O que acontecerá nas relações a partir desse momento será apenas consequência de uma transformação muito maior que começou silenciosamente dentro de você e que nenhum olhar externo será capaz de apagar. Aguarde, porque na conclusão reuniremos todas essas reflexões em uma mensagem final capaz de permanecer ecoando muito depois que este vídeo terminar. Se existe uma última lição a ser guardada desta reflexão, talvez ela seja a mais libertadora de todas. A verdadeira frieza emocional não é a capacidade de deixar de amar, mas a coragem de deixar de abandonar a si mesmo. Quando você compreende isso, percebe que nunca precisou endurecer o coração para se proteger. Precisava apenas fortalecer sua consciência. Inspirado na visão de Carl Jung, o caminho da individuação não transforma pessoas sensíveis em pessoas frias. Ele transforma pessoas dependentes em pessoas inteiras. E uma pessoa inteira continua amando, continua se emocionando e continua construindo vínculos profundos, mas já não entrega sua paz para que outra pessoa decida quanto ela vale. Essa é a diferença entre viver aprisionado pelo medo e viver guiado pela própria essência. Talvez, enquanto assistia a este vídeo, você tenha percebido que a maior batalha nunca aconteceu entre você e alguém que foi embora. Ela aconteceu dentro de você. Entre a parte que implorava para ser escolhida e a parte que sempre soube que seu valor existia muito antes de qualquer relacionamento começar. Toda dor enfrentada, toda rejeição e todo silêncio podem se transformar em mestres quando deixam de ser encarados apenas como perdas e passam a ser vistos como convites para um despertar interior.
É justamente nas rachaduras da alma que a consciência encontra espaço para crescer. E muitas vezes, aquilo que parecia o fim de uma história era apenas o início da sua verdadeira transformação. A partir de hoje, talvez você passe a olhar para o silêncio de outra maneira. Não como um vazio que precisa ser preenchido, mas como um espaço onde sua identidade pode finalmente florescer. Talvez compreenda que o maior poder não está em fazer alguém voltar, sentir saudade ou reconhecer seus erros. O maior poder está em continuar caminhando com dignidade, mesmo quando ninguém está olhando. Porque quem encontra paz dentro de si deixa de perseguir aquilo que antes parecia indispensável. E é exatamente nesse momento que a vida começa a oferecer relações mais verdadeiras, mais conscientes e muito mais profundas do que aquelas construídas sobre a necessidade de aprovação. Agora eu quero deixar uma pergunta que merece permanecer com você muito depois que este vídeo terminar. Se todas as pessoas que hoje influenciam suas emoções desaparecessem amanhã, você ainda saberia quem realmente é? Pense nisso com sinceridade, porque talvez a maior descoberta da sua vida não seja encontrar alguém que nunca o abandone, mas encontrar uma versão de si mesmo que jamais volte a abandonar a própria essência. Quando essa descoberta acontece, nenhuma rejeição consegue diminuir seu valor, nenhuma ausência consegue destruir sua paz, e nenhum silêncio consegue apagar a luz de quem finalmente aprendeu a viver de dentro para fora. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração e despertou uma nova forma de enxergar a si mesmo, permita que ela continue alcançando outras pessoas que também precisam ouvir essa reflexão. Deixe o seu like, porque esse gesto ajuda este conteúdo a chegar a quem está vivendo uma batalha silenciosa. Compartilhe este vídeo com alguém que possa encontrar força nessas palavras e escreva nos comentários: Eu escolho minha essência. Quero muito conhecer a sua história e saber de qual cidade, estado ou país você está assistindo. E, se você deseja continuar essa jornada de autoconhecimento inspirada nos ensinamentos de Carl Jung, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muitas verdades escondidas na mente humana esperando para serem descobertas. Talvez a próxima delas seja exatamente aquela que transformará a sua vida.